era a base para muitas coisas, para a culinária, para o remédio e também para o perfume. Hoje em dia, se você não toma banho, é porque você não quer. Mas na época, não se tomava banho porque não se podia. Não tinha água encanada. Então, geralmente, uma pessoa tomava um banho por semana, no máximo 2. Agora você imagina, hein? Sem Rexona, sem leite de rosa, sem herbíssimo, não é aquele verdinho, eu adoro esse herbíssimo. Pronto. Você imagina como era o cheiro na época. Bom, ainda hoje é, né? Mas lá é o frio, a desculpa, né? Principalmente na Europa, a galera não gosta muito de banho. Meu filho está tendo que se acostumar com isso. Saiu daqui e está na Bélgica. Pronto. Mãe, então estou 4 anos, mas uma vez foi assim. Foi muito período para de algodão, que eu ficar na areia, porque lá é sério. Você imagina, olha só. Eu não sei quantos de vocês têm o costume de pegar ônibus aqui, mas lá em Fortaleza a gente pega todo dia para ir trabalhar, né? Então a gente sai de manhã, geralmente de manhã é tranquilo. Por quê? Porque todo mundo tomou banho, está todo mundo muito banhado. Mas quando você volta do trabalho, aí que a luta começa. Se você pega um ônibus lotado e alguém do seu lado está com cheirinho, você diz, Senhor, esse é o momento, vou na carruagem e me arrebata. Assim? E queridos, o azeite ele é utilizado. Eu quero que você entenda a diferença. Você vai lá no supermercado hoje à noite e compra lá o azeite galo extra virgem. O azeite da época era um azeite tão puro que o cheiro dele durava semanas. É tanto que quando você vai ver a história do vaso de alabastro que é derramado sobre os pés de Jesus, quando ela quebra o vaso, qual é a primeira coisa que acontece? O cheiro se espalha por toda a sala. Então o azeite era usado para unção e para perfumar. Então, olha quão agradável é a união dos irmãos. É como o azeite que desce pela barba. Aquele azeite que traz o refrigério, que traz o bom cheiro. É terrível você estar perto de café dele, não é não? Geralmente quando eu sinto um cheiro estranho, eu já vou sentir se sou eu com café dele. Porque é complicado. Mas você está perto de uma pessoa cheirosa, é bom, não é? Mesmo quando a gente chegou e passou o perfume ali na roupa dele, ele veio trazendo o rastro dele, comentou, até o outro falou, rapaz, esse perfume é bom, viu? Eu disse, é cheiroso, o perfume é bom. Então, queridos, a união entre os irmãos é agradável como um bom perfume. Estar em um lugar onde a união existe é fundamental para o seu bem-estar. Ou você ficaria feliz em estar num lugar onde todo mundo está brigando, onde todo mundo é desunido? Alguns meses, né, nós tivemos aí as eleições onde famílias brigavam porque um era de um lado, outro era do outro. E aquele clima ficava tenso porque no almoço de família familiar assim, metade era de um lado, metade era do outro, mal cantava. Era o dia todo no grupo da família, vídeo de um, vídeo de outro, um é ladrão, outro é não sei o quê, outro é homofóbico, outro é não sei o quê. Era isso. E aí no almoço da família ficava aquele negócio. Que comida boa. Mas pena que é frango, podia ser carne. Vai comer picanha. Aí começava. Aí começava a confusão. E aí o clima fica logo terrível. Então, queridos, a gente tem que entender que a união é fundamental para que tenhamos uma vida agradável. Depois ele diz que é como o orvalho de Hebron. De Hebron, na verdade. Queridos, a região desértica onde fica a Palestina ou Israel, ela pouco tem chuva. E o que faz o ambiente ficar um pouco mais agradável são os orvalhos da manhã, que tornam a temperatura amena. Então a união também, ela é boa porque ela ameniza a situação. E o interessante aqui, onde há união, o texto termina dizendo que Deus derrama uma bênção e a vida para sempre. Então você conseguiu entender a importância de estar unido com Cristo, com seus irmãos? Amém. A gente vai ver aqui alguns aspectos, bem rapidinho, daqui para 3 horas a gente acaba, sobre a união da igreja. Passem o próximo slide, por favor. O próximo slide aí. Isso, preste atenção. Vamos lá, queridos. Cristo, ele orou pela união. Passa para o próximo slide. Lá em João capítulo 17, do 20 ao 23, ele faz essa seguinte oração. É a oração sacerdotal. É o capítulo quase todo. Essa oração acontece no meio da Santa Ceia. Depois que ela acontece, Jesus faz essa oração pelos discípulos. Mas eu queria destacar uma parte muito importante da última oração de Jesus antes dele ir ao Getsemane para ser crucificado. Ele diz, minha oração não é apenas por eles,
rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Amém. Para que todos sejam o quê? Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam assim como nós somos, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Glória a Deus. Preste atenção. Cristo ele faz uma oração fundamental. Quando a irmã falou sobre os dilemas na escola sabatina que nós enfrentamos como adventistas do sétimo dia, nós temos um grupo de pessoas que estão usando a sua vida para atacar a nossa fé. Mas, queridos, você sabia que o povo crente é o único povo que atira nos seus próprios colegas? Na guerra, nós não podemos dar as costas nem para o inimigo e nem para o nosso amigo, porque o tiro pode vir do nosso próprio lado. Os adventistas são os únicos que atacam a si mesmos. E queridos, Cristo, e se você for estudar um pouco de teologia, você vai entender que quando Deus repete muito alguma coisa em uma parte da Bíblia, Ele está trazendo ênfase para aquilo. Se você for ler toda a oração do capítulo 17 de João, Cristo vai repetir várias vezes: Pai, os ajude a se tornarem um. Pai, esteja com eles para que eles sejam um. Pai, dê forças para que eles trabalhem em unidade. Eu quero que você entenda que dos 12 ou dos 11 que ficaram, queridos, cada um tinha seu temperamento. Você tem ali Tiago e João, que eram os filhos do trovão. Você tem Pedro, que era impulsivo. Agora você imagina uma reunião de comissão de 11 homens de cabeças diferentes. Homens que, apesar de serem pouco letrados na cultura e na doutrina judaica, não eram estudiosos, então homens mais ríspidos. Você imagina a confusão desses homens? Era necessário a unidade. Sermos unidos. E essa era a oração de Cristo. E olha o que ele fala aqui, ó, que é muito importante. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes. Amém. Eu posso dizer que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus, se aqui dentro a cachorrada começou. Deixa eu pensar nisso. Como é que eu vou levar a bandeira de igreja verdadeira? Porque, querido, eu quero que você fale, preste atenção lá muito mais aqui. A igreja adventista ela não é uma igreja. Entenda bem? Ela não é uma igreja. Ela é o quê? Quem sabe o que ela é? Um movimento profético. Não foi, olhe para mim, não foi ninguém que um dia topou e disse assim, adventista, eu vou fazer uma igreja. A nossa igreja está na Bíblia desde Daniel. Amém. Diga amém. Amém. Foi Deus que revelou o nascimento dessa igreja. Não foi um pastor que brigou com outro pastor que era de igreja e resolveu abrir. Não foi o adventista da promessa que brigou e o adventista do sétimo dia. Não. Nós somos um movimento profético. Você não está em uma igreja criada por homens. Foi Deus que instituiu essa igreja. Amém. Amém. Mas, queridos, como é que as pessoas crerão que essa é a igreja de Deus, se nós aqui dentro agimos como inimigos uns dos outros? Para que as pessoas creiam que essa igreja é a igreja verdadeira, nós precisamos estar unidos uns com os outros. Amém. Por favor. Amém. Queridos, essa é a outra parte. Unidos para receber o Espírito Santo. Glória Eu quero a que Deus. você entenda, queridos, que o derramamento do Espírito Santo é algo individual. Cada um receberá de acordo com o que pede. Mas a obra só será feita se todos estivermos unidos por essa obra. Amém. Amém. Não adianta, querido, um só estar batizado com o Espírito Santo aqui e achar que vai resolver o problema. Todos precisamos. E lá em Atos, passa por favor. Atos capítulo 1, verso 4 diz o que? Que até nós lemos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e a Maria de Jesus e com seus irmãos. Todos sentaram e disseram, pessoal, nós precisamos ter um propósito único: orarmos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aquelas 120 pessoas se sentaram e num propósito único, em unidade,
aguardam pelo derramamento do Espírito Santo. E ele veio. Queridos, olha o que diz lá em Atos 2,44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Sabe, queridos, essa parte do manter-se unidos é bem complicada. Mas só tem uma coisa que pode manter pessoas de temperamentos, criações e ideias diferentes unidas. Quem é? O Espírito Santo. Se você vê uma igreja que vive em contenda, se você vê uma reunião de comissão, onde parece que tem dois partidos políticos diferentes, as pessoas se atacam, o Espírito Santo não está lá. É por isso, queridos, que é muito comum nós vermos igrejas pequenininhas, de 10, 20 membros, trabalhando forte e levantando frutos, do que igreja de 300 membros, que a igreja é grande, é climatizada, mas não tem ninguém. Porque existe contenda. E onde há contenda, o Espírito Santo não habita. E você pode fazer o que quiser com suas próprias forças. Não dá certo. Sabe por quê? Porque não há nada de bom em nós que não vem de Jesus. Amém. Você pode se achar o melhor pregador, o melhor cantor. Você pode achar que é o melhor organizador de evangelismo, o melhor líder de igreja. Se o Espírito não estiver em você, você vai ser frustrado. Porque os seus esforços não são capazes de transformar vidas. Quem transforma é o Espírito Santo. Amém. Verdade. Queridos, é por isso que a unidade é tão importante. Queridos, a unidade é fundamental para que a igreja receba o poder do Espírito Santo. Sem unidade não tem como um quarteto durar 20 anos. Sabia disso? Até um quarteto são 4 pessoas. O que é que eu digo? Nós somos amigos. Nós não somos apenas 4 pessoas que se reúnem para cantar. Nós somos amigos. Nos momentos difíceis nós estamos lá para apoiar um ao outro. Agora você vai mais sem briga. Essa semana nem teve uma arranca-rala. Foi um cara de camisa. Teve uma arranca-rala lá no cara de camisa. Mas por quê? Somos pessoas diferentes, criações diferentes, ideias diferentes, mas sempre unidos. Amém. Sempre rindo, cantando. A união precisa estar em tudo para dar certo. Passe o próximo, por favor, para recebermos o Espírito Santo também. Queridos, unidos pela obra de Deus. E aqui vem outro ponto. E eu queria que você olhasse para mim agora com toda a atenção. Estarmos unidos para a obra de Deus, principalmente agora que estamos nos preparando para o Caleb, que vai começar no próximo mês, em algumas igrejas, talvez aqui também. A obra de Deus, ela é fundamental para que ela dê certo, para que ela funcione, para que ela tenha frutos. É necessário que estejamos unidos com essa obra. É verdade. Muita gente pensa que o evangelismo é baseado em diretor de Caleb, pregador ou orador que vai cantar. Mas, queridos, todos nós fazemos parte da engrenagem da salvação. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você chega numa igreja, a igreja está toda bagunçada, cheia de lixo, cheia de poeira, como é que você ia se sentir? Ruim, né? Entrar no ambiente sujo, ninguém fica feliz. Quem é que limpa a igreja? É o orador? É o diretor de Caleb? É a irmãzinha humilde da zeladoria. Ela é fundamental para a obra. Se você chega, a igreja está limpa, mas lá na frente tem uma pessoa com cara deste tamanho, carrancuda, você nunca viu essa igreja na vida. E aí você está chegando, tem alguém com cara de abuso na porta para receber você. Você voltaria nesse lugar? O que adianta o orador ser bom, o cantor ser bom, se quando a pessoa chega na porta, a cara da pessoa está deste tamanho, não se sente bem recebido? Agora, se você é recebido com um sorriso, com alegria, você demonstra a felicidade, porque, querido, eu quero que você entenda. Quando nós fazemos a missão Caleb, não é apenas para ganhar uma camisa. Esse ano está bem controvérsia, né? Camisa amarela, assim, parece um bom. Deixa uma amarelinha no meio da rua. Não é para você ganhar uma camisa, ganhar uma Bíblia. É para você tirar pessoas do inferno e trazer para a maravilhosa luz de Cristo. Amém. É para isso que você tem que entender que o trabalho que você faz é mais importante do que o de um médico. Porque se a pessoa for doente para o médico, ela pode ser sarada de um problema, mas logo depois ela vai morrer. Mas se você conseguir apresentar Jesus para alguém, mesmo que ela morra, ela vai ressuscitar para a vida. Amém. Você não está oferecendo nada menos do que a eternidade no paraíso. Amém. Se você não está feliz, meu amigo, em oferecer a salvação para alguém, você precisa ser salvo. Então receber a pessoa faz muito bem. A equipe que abre a Bíblia, muita gente reclama que o orador às vezes demora muito, né? Ah, meu Deus, o orador tem
pegar numa Bíblia, o cara diz Corinthians, ele está de quanto jogo? Ixi, Corinthians não faz futebol, vai passar ali na tela? Não, de Corinthians. Se não tiver equipe que abre a Bíblia, como é que vai agilizar o processo? Queridos, até chegar no orador do Caleb, ou até chegar em quem vai cantar, muitos outros processos precisam dar certo para que o trabalho funcione. É por isso que Paulo diz isso aqui, eu passei por favor. 1 Coríntios 12 a 13, ele diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém. Não importa qual é a sua função aqui na igreja, se você é um ancião, ou se você é um zelador, se você é um líder de departamento, se você é um diácono, todos precisamos trabalhar com um único propósito. Todos precisamos trabalhar em unidade. Porque você já pensou se seu coração começa a querer respirar? Lascou, né? Quem vai bombear o sangue? Se seu estômago começa a querer pensar, vixe, mano, quem é que vai digerir? Tá vendo isso? Cada um foi chamado para um propósito. E não existe propósito menor ou maior, queridos. Todo mundo, ou a grande maioria das pessoas tem, eu queria ser um pregador. Eu queria ser um cantor. Meu Deus, se eu der o fardo que a gente está aqui na frente. Mas você sabia que você pode salvar a vida sendo um recepcionista? O zelador da igreja? Quando Jesus voltar e você for para o céu, amém? O povo não quer ir para o céu nenhum. Vou falar de novo, para dar chance, né? Quando Jesus voltar e você for para o céu, diga amém? Amém. Que Jesus entregar a sua coroa cheia de estrelas. Você vai dizer assim: mas Jesus, eu nem fui orador de Caleb, eu nem cantava. Aí Jesus vai entregar a sua coroa cheia de estrelas. Vai dizer assim: vem cá, vou mostrar aqui algumas pessoas. E algumas pessoas serão apresentadas a você. E a pessoa vai dizer assim: oi, irmão, tudo bem? Cheguei aqui no céu e eu disse: como foi que Jesus me salvou? No dia que eu cheguei na igreja, aquela igreja estava tão bem arrumada que eu disse: como aqui é um lugar agradável de ficar. Amém. Eu sentei na cadeira, fui tão bem recebi um abraço, fui recebido com um sorriso. E a pessoa vai dizer assim: mas eu não falei nada para você, mas sabia que porque você fez um trabalho tão bom na arrumação da igreja, que eu fiquei impressionado, eu ouvi a palavra e eu estou aqui por sua causa. Olha aí, pessoal. Queridos, a obra é fundamental. E para que ela funcione, todos nós precisamos ser um. Mas ser um significa que todos têm que ser pregadores, que todos têm que ser cantores. Precisamos ser um em propósito. Amém. Todos trabalhando pelo mesmo objetivo: salvar vidas. Amém. Passa aí, por favor. Amém. Paulo continua falando aos Efésios: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Você não tem por que ter desunião ou inimizade com seu irmão, não. Nós somos filhos do mesmo Pai, batizados no mesmo Espírito. Amém. E iremos para o mesmo lugar. Se você não aguenta passar 3 horas do culto de sábado com o seu irmão, você está ferrado. Você vai ter que passar a eternidade com ele. E aí? Passa aí, por favor. Em Romanos ele diz: o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês o espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você preste atenção nisso. Que o Deus que concede perseverança e ânimo. Querido, quem tem mais de 10 anos de igreja? Quem tem mais de 10 anos de igreja? Quem tem mais de 15 anos de igreja? Quem tem mais de 20 anos de igreja? Quem tem mais de 25 anos de igreja? Quem tem 30 anos de igreja? Eu já baixo a mão. Tu tem 30 anos de igreja? Tu já é da igreja? Tem? Tu tem 30 anos? Tu tem 30 anos, filho? É velho, meu não é problema dele. Tu tem mais, aí? Tu estava lá na Arca de Noé, né? Isso me falou, né? Queridos,
você não precisa nem responder, faz o seu coração. Você já pensou em desistir alguma vez? Não responda, guarde para você. Sabe por quê? Ser crente não é fácil não, para mim. Esses dias eu vi um vídeo na internet que era um senhor da carroça e eu achei super engraçado. E aí no vídeo ele disse, rapaz, a coisa mais difícil que eu inventei agora foi de ser crente. Ele disse, a coisa mais difícil que eu inventei agora foi de ser crente. O crente não pode mentir, não pode enganar, não pode fazer nada, e ainda corre risco de ir para o inferno. Eu disse, não é que é desse jeito, né? Não pode mentir, não pode enganar ninguém, não pode ir para a festa, não pode beber, ainda corre risco de ir para o inferno. Queridos, a caminhada cristã tem muitos momentos de alegria, É verdade. mas também tem muitos momentos de lágrimas. Tem muitos momentos de luta. Tem momentos que a gente acorda e pergunta, faz sentido eu ser crente realmente? Isso não é pecado, tá? Não é pecado. Porque as lutas do dia a dia nos afetam, nós somos mortais e pecadores. E é por isso que nós precisamos, unidos no espírito de unidade, pedir a Deus que nos dá o quê? Perseverança e ânimo. Querido, deveria ser o nosso papel, ao saber que o nosso irmão está fraquejando na fé. Ao invés de nós abrirmos a boca para dizer, vixe, também não deve estar nem orando. Não deve estar fazendo nada, você devia estar com ele lá e chorar com ele. Isso é unidade. É ver o seu irmão fraco e ao invés de perguntar ou julgar os motivos pelo qual ele está fraco, você deveria fortalecer o seu irmão, orando a Deus, porque é Ele quem concede a perseverança e o ânimo para continuarmos caminhando até o fim. Amém. É unidos uns com os outros. Sabe, queridos, mas para isso acontecer nós precisamos do Espírito Santo. Porque é só Ele que nos dá esse discernimento. Amém. Essa humildade de entender a dor do nosso próximo. Eu não estou aqui dizendo que você tem que acordar pecado. Preste atenção. Preste atenção. Você não precisa acoitar ou passar a mão no erro de ninguém. Eu não estou mandando você passar pano para pecado. Eu estou dizendo que você, como irmão em Cristo e pecador também, deveria buscar auxiliar o seu irmão, não condená-lo. Amém. Deveria dizer, irmão, você sabe que está errado, não sabe? Você sabe que isso é pecado, não sabe? Mas meu irmão, eu estou aqui para orar com você. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos levantar. Jesus está voltando. Está bem pertinho. Amém. A gente já está cantando junto até aqui. Vamos continuar ainda. Vamos orar, vamos resolver esse problema. Vamos tentar condenar esse pecado. É muito legal para você dizer, isso é um perdido, não vale a pena. Isso já caiu várias vezes nesse pecado, esse irmão não presta para nada. O Pedro um dia chega para Jesus e diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7. Na cultura judaica, você poderia perdoar até 3 vezes pelo mesmo erro. Só que Pedro queria ser confusão, né? Pô, se a cultura diz que é 3, eu vou dizer que é 7, que é conversa de Pedro, você é fera. Só que Jesus diz o quê? Pedro, 70 vezes 7. Se a gente for fazer o cálculo, vai ter mais de 490 vezes. Só que Jesus estava falando de quantidade. Quando nós oramos o Pai Nosso, a gente ora para que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus pelo mesmo pecado? Quantas vezes você já clamou a Deus perdão pela mesma coisa? E quantas vezes Ele te deu perdão? Amém. E olha só que você... E olha que você vai morrer um dia. Deus não, Ele vai lembrar do seu pecado pro resto da eternidade. Mas mesmo assim Ele te perdoa. Amém. Por que eu não vou estender esse perdão, meu irmão? Quero você entender que o fato de Deus escolher esquecer não significa que Ele não lembra, tá? Ele sabe de todas as coisas. Ele joga no fundo do mar para te mostrar que Ele abandonou o seu pecado. Mas sempre estava lá nas marcas de Cristo, para a eternidade. Amém, é verdade. Mas, queridos, por que não estender? Passa, por favor, para finalizar. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o Eu não gosto daquela irmã, ela é nojenta. Eu detesto aquela mulher.
Aquela irmã do meu abuso. Sabe o que é que eu vou fazer? Quando ela estiver do meu lado, eu vou esbarrar nela. Só que eu façam todo o esforço. Você, que é servo de Deus, que tem o Espírito Santo na sua vida, tem o dever de fazer o possível para manter a paz. Amém, Senhor. Aquela irmã não gosta de mim, não é? Sabe o que eu vou fazer? Só de raiva, vou mandar uma cesta de frutas, o suco de uva e um pão integral para ela. E dizer: bom dia, você é lindo, Jesus te ama. Amém. Só de mal. Só de bem, né? Só de bem. A irmã quer dizer assim, Fazer o que for possível para manter a paz entre os outros, meu querido. Minha esposa fala que eu tenho um talento para falar com quem não gosta de mim. Amém. Parece que quando eu sei que a pessoa não gosta de mim, eu vou lá de bom para meu querido. Tudo bom? Que Deus abençoe. Prazer em você. Que Deus abençoe. Mas eu não sei que a pessoa não gosta de mim, porque eu trato todo mundo do mesmo jeito. Cara, tu sabe que esse mundo gosta de Deus? Assim, é meu dever, como servo do Senhor, fazer o possível e todos os esforços que eu puder para manter a paz com os meus irmãos e com as outras pessoas. É verdade. Porque é o Espírito Santo quem Glória faz a isso. Deus. É o Espírito quem une. É o Espírito que nos dá a força para nos mantermos unidos e nos manter juntos pela paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa paz que excede o entendimento, essa paz que nos está falando, tudo para falar com ele. é saber que eu posso estar passando por uma dificuldade, eu vou ter aquele meu irmão para poder conversar e orar comigo, para me aconselhar, para me ajudar. Você tem que ser ouvido e às vezes você tem que ser ouvido. É por isso que devemos estar juntos. Faça o favor. E aí, queridos, unidade com Deus e com o meu irmão. Passa aí, por favor. 1 João 4, 20 e 21, esse é o último texto dessa manhã. E aí ele traz uma mensagem muito forte. Eu queria que você entendesse isso, por favor. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é o quê? Não, fale para fora. Ele é o quê? Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Verdade. Como é que eu me digo um crente? Como é que eu abro a boca para dizer que sou servo do Senhor e não amo meu irmão? Como é que eu abro a boca, levanto as mãos no culto, eu rodo, eu faço um monte de coisa, mas eu odeio pessoas? Então, gosto daquela pessoa. Se você odeia alguém, você não ama a Deus, você é mentiroso. Ele está dizendo aqui, se quiser voltar no tempo e ligar com ele, a Bíblia está falando. Se você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. E o texto conclui dizendo: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu Irmão. Glória a Deus. Obrigado, não? Não é? Às vezes a gente esquece que a Bíblia tem verdades para a nossa vida. Verdades para a nossa vida não significam coisas que eu gosto de ouvir. É por isso que tem muita gente que está gostando da Bíblia, porque o que está sendo pregado para muitos é a parte boa da Bíblia. A parte que fala que Deus nos ama, que nós somos preciosos para Deus, que Ele quer nos salvar, mas a parte que nós precisamos mudar a nossa vida, isso tem sido esquecido. E a Bíblia Verdade. o Verdade. mandamento que Deus nos dá é o quê? Ame a Deus e ame também o seu Irmão. 1 João 4, 20. Tem belo longe, viu? A gente acordou 5 horas para chegar aqui cedo. Não? Eu acordei 5, eu moro mais perto. Mas, querido, só existe uma coisa que nos fará ter tudo isso que estamos dentro de mim. É quando nós abrimos o nosso coração para Jesus e clamamos que o Espírito nasce em nós. Amém? Amém, ó Deus. É necessário que o Espírito Santo nasça em nossos corações. E meu lindo, deixa eu dizer uma coisa para você, meu lindo e minha linda. Você pode ler os melhores livros de autoajuda. Você pode seguir os conselhos dos melhores coaches.
Mas sabe o que é que vai acontecer? Você vai falhar. Sabe por quê? Porque de acordo com a Bíblia, os desígnios do meu coração são maus, os meus pensamentos são maus, e tudo que eu faço é voltado para o mal. Então o que você quiser pegar de homem para homem, você vai falhar, porque homem é mau, e você e eu somos maus. Mas quando nós abrimos a nossa vida para o Espírito Santo, aí a coisa muda. Amém, Senhor. Humano para divino. E eu vou te dizer, se o Espírito Santo nos transformar, seremos diferentes de verdade. Amém. Glória a Deus. Queridos, isso aqui é terrível. Por quê? Porque na nossa cabeça é impossível. Como é que eu vou... Quando você fala assim, alguém que você detesta, tem uns 4 nomes na sua cabeça. Às vezes é da sua família, às vezes é do seu trabalho, às vezes é da sua própria casa. Aí você pensa assim, como é que eu vou gostar daquele indivíduo que só fala que eu gosto? Como é que eu vou gostar daquela nojenta que tem lá perto da minha casa? Como é que eu vou gostar daquele urecento que tem lá no meu trabalho, que pede no meu pé? Amigo, eu queria te dizer, um comprimido para você tomar, mas não tem, é só o Espírito Santo. Amém. Amém. É só o Espírito Santo em nossas vidas que nos fará transformar em Deus frutos do Espírito. Amém. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, querido, que a contenda deixa de existir, porque quem passa a existir é o Espírito Santo. Amém. Aí você diz assim, não dá para entender se eu engoli um sapo? É, meu amigo, Jesus teve que engolir porrada por sua causa. E Ele é Deus. Paulo fala que Jesus não usurpou o seu título de Deus e se humilhou, se esvaziou. Não foi ninguém que disse assim, ó, Jesus, você precisa tirar a tua divindade para ir para a terra e morrer. Foi Ele que disse, eu vou tirar, eu vou me esvaziar. E diz que Ele foi fiel, obediente até a morte, morte de cruz. Quem sou eu para não querer engolir o sapo do meu irmão, se Jesus engoliu todos os meus sapos? Quem sou eu para não querer perdoar o meu irmão, se Jesus perdoou todos os meus pecados? Amém. Quem sou eu para não querer estar unido com Oséias, que vai morar do meu lado, lá no céu? Amém. Amém. Queridos, nós precisamos tomar ao Senhor uma transformação. É uma transformação de verdade. Uma transformação diária, porque, queridos, é todo dia, a cada dia e até o último dia. E nós devemos estar clamando a Deus por transformação. Glória a Todo Deus. dia nós lutamos. Às vezes perdemos, às vezes ganhamos. Mas Paulo fala que é de vitória em vitória. E de glória Em glória. até alcançarmos a redenção de nosso Senhor. Amém. O Senhor quer transformar a sua vida e a minha vida. Ele quer transformar o seu relacionamento com os seus irmãos em Cristo e com as pessoas lá de fora. Ele quer tirar do meio do povo dele, do meio desta igreja, deste povo, a desunião que existe por um querer ser melhor do que o outro, ou um achar que manda mais que o outro. Todos somos um em Cristo. Amém. Todos somos um no Espírito. Nós somos um na palavra, nós somos um no Senhor, nós somos um na nossa vida, porque é o Espírito quem conduz a nossa vida. O Senhor quer transformar a sua existência. O quarteto vai cantar uma música agora. Amém. Vou cantar uma música